Noite a todos. Eu me chamo Ângela Almeida, sou psicanalista clínica e hoje nós vamos falar sobre a depressão e relacionamentos abusivos na perspectiva psicanalítica. E agradeço a todos pela presença aqui e as minhas colegas também que vão aqui estar nessa mesa junto comigo. Então, eu gostaria que a Camila se apresentasse. Boa noite, Camila. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Meu nome é Camila, né? Eu sou psicóloga. Estou fazendo a formação agora no curso de psicanálise, de pós-graduação, né, em psicanálise. E para mim é um prazer estar aqui hoje participando com todas vocês. Muito obrigada. Ivanilda, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Ivanilda Santos, sou psicanalista clínica e graduanda em psicanálise. E muito alegre em estar aqui hoje com mais essa mesa redonda, né, a convite aqui agora da Ângela, com esse tema que é tão pertinente e importante na atualidade, que não só a depressão, mas também sobre esses relacionamentos abusivos. Agradeço o convite, né, pelo Sobrapa, o Márcio, a Cidelis. Muito obrigada. Eu que agradeço a você. Agora, Bianca, por favor, boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Eu sou Bianca Dias, sou psicóloga, psicanalista clínica e estou muito feliz de estar participando também de mais essa mesa redonda. Muito obrigada, Bianca. Cidelis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica, graduanda em psicanálise e terapeuta de reprocessamento generativo e reprogramação mental. E é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, na mesa redonda, juntamente com a nossa querida psicanalista Ângela. Agora faltou Rosângela. Boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosângela. Eu sou psicanalista, estou graduando também na terapia ocupacional. É um prazer fazer parte dessa mesa redonda, juntamente com o convite especial da Ângela, e também é um prazer fazer parte da mesa redonda, juntamente com todas as colegas. Gratidão a todos por estarem aqui. Então, vamos iniciar, tá, pessoal? Inicialmente, a Bianca, na mesa redonda passada, ela falou sobre a depressão, né, em si. Então, a gente inicia, assim, fazendo um background, né, do que se falou um pouquinho, assim, só uma pincelada, assim, por cima, né, assim, rapidamente, para a gente iniciar essa questão dos relacionamentos abusivos. Então, no que se configura a depressão, né? É um estado de muito sofrimento psíquico, muito profundo, e ele é profundamente marcado, né, pela tristeza, pelo desânimo, pela perda do interesse nas atividades cotidianas. E na teoria psicanalítica, né, ela reflete uma repressão de desejos e afetos irrealizados, e é como se a pulsão libidinal fosse desviada ou bloqueada, levando a uma queda de energia vital. O Freud, no seu estudo sobre o luto e a melancolia, ele diferencia, né, o luto saudável da melancolia, onde uma perda não inteiramente consciente faz com que haja introjeção do objeto perdido e uma identificação ambivalente com esse objeto. A melancolia, então, ela é considerada uma neurose narcísica, em que o indivíduo dirige contra si próprio a raiva ou seja, né, um luto não elaborado. É isso que acontece nos relacionamentos abusivos, né? Agora, a gente entrando mais no assunto da nossa mesa redonda. Já nos relacionamentos abusivos, né, a vítima, ela introjeta um objeto agressor
idealizado, mas, ao mesmo tempo, ele é temido, né? Então, ela se mantém presa, né, a essa relação de dominação e sofrimento. No caso, o agressor exerce poder e controle excessivo sobre a vítima, por diversas formas de violência, né? São variadas as formas de violência, a física, a psicológica, a emocional, a sexual, a moral e a patrimonial. Essa dinâmica sutil ou explícita é feita através de manipulação, chantagem emocional, desqualificação constante, isolamento social e inversão de culpa, que, no caso, o agressor ele sempre procura culpar a vítima de tudo que acontece, né? Tudo é culpa da vítima. Então, dado essa introdução, a gente agora vai passar para as perguntas, tá? Então, assim, agora esse bloco 1 nós vamos falar, vai começar com a Bianca, né? Bianca, quais sintomas psicológicos e comportamentais são comuns em vítimas de relacionamentos abusivos com depressão? Bom, as vítimas vão apresentar sintomas típicos da depressão, como tristeza profunda, sentimento de desesperança em relação ao futuro, baixa autoestima, culpa pelas coisas que acontecem dentro da relação, uma apatia, anedonia, que é a falta de prazer em atividades que antes ela achava que era prazerosa, pensamento de autodepreciação, sentimento de inutilidade, dificuldade de concentração, aumento da autocobrança. Na clínica, esses indivíduos relatam sentir irritabilidade, uma baixa energia vital. Para a psicanálise, esses sintomas refletem a interiorização dessa violência sofrida. É um ciclo de humilhação e culpa que passa a ser alvo do próprio ego, aprofundando esse quadro depressivo. Obrigada, Bianca. Agora vamos para Camila. Camila, quais sintomas físicos ou psicossomáticos frequentemente acompanham esses casos? Camila? Obrigada, gente. Ah, Estava com o microfone desligado. Pessoal, então a depressão, ela não vai se restringir ao psíquico, né? Ela vai muitas vezes se manifestar no corpo. Então, esse sofrimento emocional, quando ele é muito intenso, quando ele é muito prolongado, ele vai desencadear uma série de estresses crônicos. E aí pode ter algumas coisas, né? A pessoa pode ter alterações do sono, como insônia, ela pode ter sono fragmentado, pesadelos, dificuldade para conseguir dormir. É como se o corpo ele permanecesse em vigilância constante ali, né? Ele não consegue desligar, ele está naquele sistema de alerta de ameaça. Outra coisa também é um lapso no sistema nervoso central, que é responsável pelas funções involuntárias. Então, aí a pessoa pode ter sintomas como sudorese, palpitações, boca seca, sensação de desmaio, e todos esses sintomas que são típicos de uma síndrome do pânico, né? Digamos assim. O Winnicott, eu acho difícil esse nome de falar, ele fala que Como? Winnicott. Winnicott, isso. Ele fala que a tensão prolongada, ela pode gerar impactos corporais, que é reviver dores que foram vividas já na infância. E já Freud, ele fala que esses aspectos somáticos, eles podem emergir de indivíduos
cujo o afeto remete a memórias patogênicas não elaboradas. Então, essa questão da memória patogênica, o que seria isso, né? Freud fala que o trauma ele não vem da memória em si, mas da falta de elaboração dessa memória. E aí tem um outro autor que ele fala sobre as questões físicas dessa memória, né? Que essa memória ela pode ter aspectos realmente no nosso cérebro. E aí eu fiz um link a respeito dessa questão com um livro que eu li há um tempo atrás, que fala sobre a força do hábito. E conta a história de um homem que perdeu a memória, mas ele, mesmo sem a memória, ele conseguia constituir novos comportamentos por meio do hábito que era formulado dentro do cérebro em uma outra área, né? Então, isso me traz a ideia de que as agressões e os traumas, eles podem ser processados dentro da mente, mesmo que a pessoa não consiga reconstituir essas memórias. Mesmo sem trazer essas memórias, ela vai passar por esse ciclo de comportamento e repetir aquilo várias vezes, a menos que seja quebrado. Muito obrigada, Camila. Agora vamos para Rosângela. Que mecanismos inconscientes, ou seja, psíquicos, podem sustentar a depressão em vítimas de abuso? Então, Ângela, os mecanismos inconscientes que sustentam essa depressão diante da visão psicanalítica, o abuso ativa dinâmicas inconscientes da repetição e defesa, né? Um deles, por exemplo, é a repetição compulsiva. O sujeito revivencia padrões traumáticos antigos, reencontrando o sofrimento do passado em novos relacionamentos. Existe também a identificação com o agressor, como Ferenczi havia notado, né? A vítima pode inconscientemente assimilar características do abusador como estratégia de sobrevivência, e tornando essa parte de sua própria personalidade os traços que recebe do outro, né? E isso significa que muitos dos aspectos críticos e violentos do parceiro passam a habitar o ego da vítima, intensificando a autoacusação. E, além disso, psicanalistas apontam que, para o sujeito, a depressão pode ser um movimento de recusa ao desejo. Ele evita enfrentar situações que possam satisfazer algum desejo. Por exemplo, libertar do abusador, inconscientemente gerando um estado de inibição. Essa recusa ela visa manter uma ilusão de controle interno sobre o mal-estar, mesmo que isso custe a própria vitalidade, né? A depressão se sustenta por um impasse entre uma pulsão, libido, né, e a repressão interna. A libido frustrada busca expressão, mesmo que através do sintoma, enquanto a força reprimidora, como um superego severo, sufoca qualquer satisfação pulsional. Muito obrigada, Rosângela. Agora, a próxima é Ivanilda. Ivanilda, como a culpa e a raiva inconscientes influenciam o quadro depressivo do abusado? Ivanilda? Então, Ângela, Estava como... no mudo, desculpa. E eu estou falando aqui, eu abri e desliguei, né? Bom, a gente vai estar falando, na depressão psicanalítica, há uma diferenciação, né, entre a depressão psicanalítica e na depressão na parte psiquiátrica, né, porque na psicanálise a gente vai estar no foco e na interpretação. Então, para a psicanálise, a depressão é um sintoma. Já para a psiquiatria, a depressão, ela está ligada a um transtorno mental, né, focado ali nos critérios de diagnóstico. Então, o que isso quer dizer? Vai haver frequentemente uma mistura entre culpa e raiva interiorizada da vítima. Então, a vítima ela pode sentir que
que não merece, né, que merece, na verdade, né, sentir que merece aquele abuso. E ela pode internalizar essa agressividade do parceiro como uma forma de se autorrecriminar. Freud descreve, como a Ângela falou, né, na melancolia, o eu, o ego. Ele é punido por esses impulsos destrutivos, né, então, que deixou de externar contra o objeto amado. E aqui o que vai acontecer? O abusador, ele funciona como aquele objeto persecutor introjetado. Então, assim, a raiva inconsciente, que na origem seria dirigida ao agressor, ou até às figuras parentais abusivas, né, é voltada para o próprio eu, causando o quê? Essa depressão e esse autodesprezo. E esse mecanismo, ele explica por que a vítima, muitas vezes, ela sente essa angústia profunda, sem entender, de fato, o que está acontecendo, sem entender a sua origem, né? Então, ela se pune por algo que inconscientemente ela acredita ter feito, entre aspas, ou ter sido um erro errado, né? Então, em termos lacanianos, a depressão, ela implica num superego muito rígido, que reprova o desejo e transforma essa raiva não reconhecida. E também agrava a baixa autoestima, né? E Fica essa aqui. inibição, perpetuando o quê? Esse ciclo depressivo. Vanilda, muito obrigada, foi muito boa a sua resposta. Nada. Então, agora vamos nas perguntas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, que se manifeste. A respeito das alterações bioquímicas cerebrais, onde elas se encaixam nesse perfil da nossa discussão de hoje? Quem quer responder? Ó? Ele está se referindo ao quê? Como eu não participei da discussão, ele está se referindo ao quê? Ele falou de ontem. Não entendi. Pode repetir a pergunta? Onde as alterações bioquímicas cerebrais podem ser encaixadas ou associadas no fundamento do texto hoje? Onde as alterações bioquímicas? Eu posso... A questão é a questão dos neurotransmissores, né? Era isso que eu ia... Um momentinho, por favor. Questão é a questão dos neurotransmissores, que atualmente, né, a neurociência ela é uma ciência nova que veio para trazer novas luzes, né? A neurociência ela fala que Freud ele descartou em determinado momento a questão a questão biológica das doenças da mente, né? Então, a neurociência, né, ela vem fazendo estudos sobre a memória, né? E esse estudo sobre a memória é uma velha questão para a psicanálise, né? Que essa origem das memórias, né, elas podem ser encontradas no sistema nervoso, né? E a neurociência ela quer encontrar uma causa material desses processos psíquicos inconscientes. E aí ela tenta encontrar isso por meio de uma adesão a uma ciência, né, que o próprio Freud descartou, que é a biologia molecular. E aí a gente fala de neurotransmissores, a gente fala de os próprios... Acredito que a gente está falando, né, Ângela, do que a gente acabou de falar, né, da serotonina, dopamina, essas alterações de humor, quando a gente fala da tristeza. Era isso que eu queria falar, certo? Cortisol. Era isso que eu queria falar. Isso, né, a questão quando ele pergunta quais são as alterações, né, no cérebro, de que forma que isso vai funcionar, né, no estado depressivo e principalmente dentro de uma relação abusiva, né. Então, isso influencia diretamente muitas grandes funções importantes, né.
E Eu queria também falar a um ponto. neuroplasticidade negativa. O queria cérebro, falar. ele é plástico e o abuso emocional, ele pode reprogramar circuitos, reforçando padrões de medo, submissão, defesa. E essa plasticidade de forma negativa, ela vai estar relacionada à formação de transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático. Eu queria falar, por favor. Posso Pode falar? falar, Silvão. Nessa questão, a bioquímica do cérebro, a gente tem que entrar naquela questão que o ser humano, né, ele não é só mente, né, que é a parte abstrata, ele também é físico, que é a parte que nós chamamos somática, né, certo? Então, quando você está com depressão, que é a parte abstrata está no seu cérebro, para algumas situações, conforme as companheiras aqui acabaram de falar, você altera drasticamente os neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São justamente reações químicas que nosso corpo dá entre a mente, aliás, entre o cérebro e a mente. Existe a sinapse, que é justamente aquele espaço, vamos dizer assim, Os entre aspas, né? neurônios. Os neurônios, que justamente ela anda com essa substância. Eu vou citar, por exemplo, aqui, vamos citar aqui o exemplo da serotonina, que é a chamada substância, né, do prazer, né? Comumente, quando a pessoa está depressiva, o corpo, ele produz uma certa quantidade menor e às vezes se produz igual, ele joga rapidamente fora. Por isso que alguns depressivos, como a fluoxetina, por exemplo, que é chamada IRS, que é inibidor seletivo de recaptação da serotonina, onde através dessa medicação, a pessoa, ao tomá-la, essa medicação, ela consegue retardar com que o corpo, através dos rins, jogue fora essa quantidade de serotonina. Então, isso é o processo bioquímico que acontece no corpo através proveniente, que às vezes a gente, proveniente das questões emocionais. Às vezes as pessoas costumam dizer, né, especialmente colegas, né, como eu trabalho no local onde tem vários médicos, né, eu trabalho no hospital, a gente infelizmente tem vários colegas que dão devido valor só à parte, vamos dizer assim, bioquímica. Mas quando você está atingindo só a parte bioquímica do cérebro, você não está curando a pessoa. Porque o cérebro, ele está curando, vamos dizer assim, o cérebro, não está curando a mente, porque a mente é abstrata. É como se você estivesse mascarando a depressão. No momento que você toma a medicação, com certeza vai melhorar, né? Vai mexer no seu sistema nervoso central, né? E vai melhorar. Mas se você quer realmente curar, pesquisas e mais coisas científicas mostram, você tem que associar a parte bioquímica, né, que é a questão neurotransmissora, e a parte psicoterapêutica, que é justamente a parte abstrata do cérebro. Porque, infelizmente, especialmente colegas, como já mencionei, psiquiatras, eles querem no detalhe que a mente ela é influenciada indiretamente. Porque você não tem como pegar uma pílula aqui, ou, por exemplo, fluoxetina, você dá e você fica bom. Ora, se a mente é abstrata. Isso mesmo, Silvão. A mente é abstrata. Isso mesmo. Deixa eu concluir aqui, por favor. Deixa eu concluir, por favor. Claro. Então, se a mente é abstrata, então, você não tem como pegar uma pílula e tomar, né? Então, a gente vê que modernamente, né, você tem que, especialmente os casos graves, né, como é o caso que eu estou tratando aqui de uma paciente minha, não do Ibrapto, né, uma paciente particular, onde a paciente ela chora às 9 horas da manhã, todo dia tem um choro. 9 horas da manhã, todo dia tem um choro. Então, num caso desse assim, o que é que você deve fazer? Como eu já até falei para o esposo dela, né? Tem que levar no psiquiatra para tentar controlar essa questão dela bioquímica, para ver como é que está, né? E na questão psicoterapêutica, tem que tratar com um psicoterapeuta, ou seja, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta e qualquer outra coisa que consiga lidar melhor com isso. Porque a gente sabe, conforme o próprio Freud diz, isso é uma marca narcísica que a pessoa tem. Então, se a mente é abstrata, como é que você acha que um remédio físico vai atingir a mente? Atinge diretamente. Então, precisa justamente de uma psicoterapia. Aí é onde entra nós, né? Com a nossa capacidade, vamos dizer assim, de terapeuta, para ajudar a pessoa a fazer isso aí, a melhorar, né? Porque é interessante, se eu só terminar com o seguinte, interessante, então essa pessoa a qual eu estou tratando, que é aqui próximo da cidade onde eu moro, que eu moro no interior do Brasilzão, no Rio Grande do Norte, lá no Cafundó do Júlio, como costumam dizer, mas se essa pessoa está sofrendo, ela tá, é como diz Jair Soares, quem faz TRG sabe, quem tem dor tem pressa, né?
Então, a medicação vai ajudar, mas também a psicoterapia também ajuda. E essa questão da medicação é só para os neurotransmissores, que indiretamente é que vai afetar a mente. O Silvan, a gente agradece muito a sua participação. A Ângela agora vai continuar. E sim, o sofrimento psíquico, ele também é corporal, pois se inscreve nos circuitos cerebrais e nas vias hormonais e nos sistemas neuroimunes. Então, é necessário, sim, a abordagem psicanalítica para que a pessoa também possa entender o que é que está inscrito nesses sistemas cerebrais. Através da psicanálise, a gente vai desmembrar isso, observando também o inconsciente. A Ângela vai continuar agora, né, Ângela? Sim, sim. E aí, essas outras perguntas que ficaram, eu vou respondendo para frente, tá? A Rafaela e a Aline, tá bom? Então, vamos lá. No segundo bloco, nós vamos continuar agora com as perguntas, né? A próxima é Cidelis. Como a psicanálise explica a dificuldade da vítima de sair de um relacionamento abusivo? Então, Ângela, a pessoa que é vítima de relacionamento abusivo, ela está num quadro, muitas vezes, de repetição, que ela viveu na infância, nem sempre, mas muitas vezes. E a psicanálise, ela entende que a repetição de padrões inconscientes e a fixação libidinal em figuras primitivas de apego vão dificultar que a vítima se separe do agressor. E ainda tem um detalhe, muitas vezes, por exemplo, uma menina que viu a mãe sofrer uma agressão, quando ela está ali, no meio de 5.000 pessoas, ela, de certa forma, vai buscar alguém que tem uma energia parecida com aquela do pai, que era um abusador. E a vítima, ela irá projetar no parceiro abusivo essas imagens parentais idealizadas ou hostis do passado. E ela vai pensar, se eu continuar tentando agradar, eu serei finalmente amada. O desejo inconsciente ali do superego de estar reparando uma falha infantil. Por exemplo, não ter sido suficientemente amado, não ter sido suficientemente bom no conceito que ficou ali internalizado na mente por causa de maus tratos, que se manifestará na insistência em manter esses vínculos destrutivos. Por isso que a gente vê tantas mulheres, às vezes, sendo maltratadas, mas elas não conseguem deixar os parceiros. E, além disso, mecanismos de identificação com o agressor e um superego severo vão contribuir para que essa vítima se sinta culpada ou incapaz de romper esse ciclo de abuso, onde ela vai ter angústias primitivas de abandono, aniquilamento e culpa. Muito obrigada, Cidelis. A próxima pergunta é para Bianca. Bianca, qual o papel do narcisismo na dinâmica abusiva e depressiva? Bom, o papel do narcisista abusador é de bastante violência psicológica, podendo chegar à agressão física. Ele captura o desejo da vítima de ser amada e ter suas carências afetivas supridas. No início, ele usa uma tática de manipulação emocional chamada de love bombing, no qual ele vai demonstrar afeto de forma excessiva, por meio de elogios, presentes, criando uma conexão rápida e intensa. Após ele ter conseguido conquistar a vítima, ele começa, então, outra tática de manipulação chamada gaslighting, fazendo a vítima duvidar da sua própria percepção da realidade, das suas memórias, dos sentimentos e até da sua sanidade mental. A vítima tem um narcisismo fragilizado.
ela não se acha boa o suficiente para ser amada. Por isso, ela se submete a essa relação. E o vínculo dessa relação, ela é menos afetiva e mais narcísica. Ambos, tanto o agressor quanto a vítima, buscam no outro a validação do seu valor, mas em um jogo de dominação e humilhação. Muito obrigada, Bianca. Agora vamos para Camila. Camila, como a terapia psicanalítica pode ajudar alguém em depressão decorrente de abuso? Então, pode ajudar a pessoa a entender como as relações antigas, muitas vezes da infância, vão influenciar as relações atuais, né? Então, a psicanálise ela vai vir para ajudar com que a pessoa perceba algumas emoções que ela tem do passado, que ela consiga identificar algumas dores que ela tem do passado, que muitas vezes a pessoa não consegue nem sequer, ela traz, ela vem de experiências tão traumáticas que ela não consegue nem sequer identificar quais são os sentimentos que ela tem e nem mesmo quais são as experiências traumáticas. Então, a psicanálise vai ajudar a pessoa a ir lá atrás, identificar essas experiências, identificar quais são esses sentimentos e a lidar com isso e a tratar essas experiências traumáticas, né? E a partir do momento em que a pessoa começa que ela traz luz a essas dores, aí ela começa um processo de cura. E aí ela vai conseguir, de repente, identificar, sair daquele modo de que o outro impôs os desejos dele sobre aquela pessoa, e ela vai conseguir identificar quais são os seus próprios desejos, ela vai reestabelecer, retomar uma autoestima, se reconstituir realmente, né? Então, esse é o trabalho da psicanálise. Ok, Camila, obrigada. Agora, Rosângela. Que papel a transferência desempenha no tratamento psicanalítico da depressão em vítimas de abuso? Então, primeiro, a transferência ela é centralizada na clínica psicanalítica, né? No caso da vítima de abuso, ela pode reviver no analista os afetos ligados ao agressor, como, por exemplo, a desconfiança, submissão, idealização, raiva, ou até mesmo o medo. E essa repetição transferencial é uma oportunidade para ressignificar o trauma. Ao falar da sua dor, né, na presença do analista, e ser escutada de forma ética, sem julgamento, o paciente experimenta um novo tipo de relação, e isso possibilita a emergência de um novo relacionamento simbólico, e o sofrimento ganha sentido e pode ser elaborado. A transferência também permite que o sujeito reensene conflitos infantis, e ele acaba atualizando também o seu desejo. O papel do analista, ao não responder de maneira perversa ou autoritária, contribui para que o sujeito retome seu lugar como agente do próprio desejo, desfazendo aquele aprisionamento psíquico ao abusador. É isso. Obrigada, Rosângela. Alguém quer responder as perguntas da Aline ou da Rafaela? Bom, gente, então eu vou responder, tá? A síndrome de Estocolmo é quando a pessoa ela é vítima de um sequestro, né? E isso, por si só, já é um abuso, uma violência, né? E emocional. Então, a vítima ela acaba criando vínculos afetivos e empatia com o seu agressor, né? Que mesmo diante desse sofrimento, dessas ameaças, esses laços eles são inconscientes e bem baseados, né? Muito baseados em mecanismos de defesa psíquicos, né? Porque aí essa vítima ela cria identificação com o agressor. Isso é um conceito da Anna Freud, né? Ela nega a realidade do abuso, ela idealiza o agressor para sobreviver
e ela suprime o desejo para agradar o outro. Isso como no conceito de Lacan, né? E agora tem a pergunta da Rafaela. Alguém se manifesta? Sim, não sei se a Cidelis quer responder, senão eu respondo. Fica à vontade, Bianca. Certo. Então, se eu não me engano, a Rafaela perguntou se todo narcisista... Não, todo abusador tem traços de narcisismo extremo. Ah, sim. Não, a resposta é não. Nem todo agressor é um narcisista. Ele pode maltratar e abusar das pessoas por outros motivos, né? Como traumas, inseguranças, controle, ciúmes, ou até mesmo outros distúrbios, como o transtorno de personalidade antissocial, dependência emocional. Obrigado, Bianca. Vamos agora para a próxima rodada. Acho que o Márcio quer falar, Ângela. Sim, mas tem a questão do tempo, né, também. Então fala, se for rapidinho. Pode falar. Tudo bem? Boa noite. Boa Eu sou o Márcio, noite. estou com o meu vídeo aí aberto. Referente à pergunta da Aline, é uma pergunta muito importante, e também da deixa que a Advan falou sobre a questão hormonal relacionado à repercussão do narcisismo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Queria saber se na associação livre, quando tem a análise, o paciente narcisista ele consegue fugir ou se esconder através da dualidade da sua personalidade. Sim, Márcio, você aguarda as próximas perguntas que a gente vai responder isso para você, que isso está contido nas perguntas das próximas... Não, sem problema, eu espero. Ok, obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Bloco 3. Como os traços da personalidade rígida se articulam com a permanência em relações abusivas? Ivanilda. A personalidade rígida, ela costuma apresentar vamos dizer, de uma forma maior, um maior grau de repressão afetiva, que isso envolve o que? Aquele perfeccionismo, tem um ideal ali de vínculo, e dificulta também a percepção da violência sofrida, né, pela vítima. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa rígida, ela é movida por um superego rígido, exigente, e pode negar a realidade do abuso. A vítima, ela pode negar essa realidade em nome de muitas questões. De que questões a gente está falando? Em nome de ideais, a gente pode estar falando também como lealdade, amoralidade, ou até sacrifício. Sabe, muitas vezes a gente acredita que deve suportar tudo, por amor, ou pelos filhos, ou por dever mesmo. E aí esse tipo de estrutura psíquica vai tornar o quê? Um rompimento para a vítima, né, com o parceiro, algo que ela nem pense, né, algo impensável. E isso pode ser visto por ela como um fracasso, ou como culpa. E essa rigidez, ela também impede esse acesso, né, essa ambivalência. E a vítima, ela não consegue reconhecer que, ao mesmo tempo, né, que quem ama também fere. E gera essa intensa dissociação psíquica, né? Então, isso contribui para esse quadro depressivo de uma forma que dure há mais tempo, né, duradouro. E a psicanálise, ela ajuda a flexibilizar essa estrutura. Por quê? Porque ela acolhe a dor e também essas contradições, né, do sujeito. Muito obrigada, Ivanilda. Agora, Cidelis, existe diferença entre a depressão em homens e mulheres nesse contexto? Só um momentinho, Ângela. Sim. Porque eu estava aqui procurando a resposta para o nosso amigo Márcio também. É a 10, né? Resposta 10. Sim. Então, Ângela, embora ambos os sexos possam sofrer intensamente
as mulheres tendem a desenvolver quadros mais internalizados, ou seja, a mulher internaliza ali os sentimentos e ela tem um foco na tristeza, na culpa, na autodesvalorização. Já os homens, por outro lado, eles frequentemente expressam o seu sofrimento, a sua depressão, muitas vezes por meio de sintomas que são externalizados, como a irritabilidade, a agressividade, o abuso de substâncias químicas, assim como, por exemplo, a Bianca comentou agora há pouco, nem sempre é um narcisista. E, no caso do homem, inclusive, como ele tem a tendência de externalizar o sentimento, ele tem mais tendência até mesmo para o autoextermínio, infelizmente. E quando ele está em depressão. Por quê? Porque também espera-se que o homem ele seja forte, racional, o que vai dificultar o reconhecimento do abuso, porque o homem também sofre abuso emocional. E isso fará com que, por sua vez, eles tenham mais dificuldade. E no caso das mulheres, elas são socializadas ali para cuidar, para suportar a dor, para evitar conflitos, o que vai mantê-las por mais tempo em relações abusivas. E essas diferenças, embora socioculturais, têm repercussões psíquicas importantes e devem ser consideradas na nossa clínica psicanalítica. Agora eu vou responder rapidinho o nosso amigo Márcio. O Márcio perguntou sobre a dualidade. Sim, Márcio, existe uma dualidade, é aí que está o narcisismo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa narcisista, ao mesmo tempo que ela é muito charmosa, ela vai ser cruel. Ao mesmo tempo que é sedutor, é frio. Ao mesmo tempo que é generoso, é sádico. Ao mesmo tempo que é cuidadoso e amoroso, ele vai procurar controlar o seu par, a sua vítima, porque o narcisismo não é só no relacionamento de casal, mas o narcisismo também pode acontecer no relacionamento de trabalho, de mães e filhos. Então, existe toda essa dualidade, o bem e o mal envolvido ali. Deixa eu só falar mais uma coisa em relação a esses assuntos, Sidney. É porque nos contextos, né, das relações abusivas, né, a vítima ela internaliza esse discurso do agressor, né? E os narcisistas eles têm essa tendência muito forte em si, né? E aí, nesse relacionamento, existe assim, um jogo de forças inconscientes, né? Em que o amor, o ódio e também o medo, tudo isso se entrelaça, né? Isso, porque o narcisista procurou validação desde a infância, né? Ele se sentiu abusado, ele precisa ser validado, por isso ele, muitas vezes, vai ser cruel, frio, sádico, controlador. Eu acredito que o Márcio, acho que perguntou, Cidelis, no caso, quando ele fala na questão da associação livre, dentro do setting analítico, quando for a um atendimento ali quanto ao narcisista, então ele vai poder sim se esconder através dos seus próprios desejos, né, porque ele vai querer fazer, tem a associação livre, mas o que o narcisista ele vai fazer? Ele vai focar na própria necessidade, no desejo dele. Por que isso acontece? Para ele poder evitar aquele exame, que é o exame do quê? Das suas defesas e dos traumas infantil, porque a gente fala, há diversos tipos de narcisista, né? Quanto a Cidelis já trouxe uns estudos aí anteriormente sobre isso. Então, o narcisismo primário, todos nós somos, mas aí há um outro tipo de narcisismo que a gente costuma dizer que ele está dentro da estrutura psíquica perversa, esse jamais vai conseguir entrar em análise, né? Porque ele vai estar todo o tempo manipulando, confrontando ali dentro da terapia, dentro da sessão. Eu não sei se respondi, Márcio, complementando aí. Respondeu corretamente, Ivanildo. Respondeu corretamente. E aí, nesse contexto todo, né, gente, a vítima ela se vê tão presa, né, ao seu abusador que ela não consegue se separar
sem sentir que ela vai perder alguma parte dela mesma, né? É muito, muito difícil. Bom, gente, vamos para a próxima pergunta? Ô, Cibeles, Bianca, deixa eu só perguntar, Alice. Eu acho que tinha gente esperando para entrar, não sei se conseguiram entrar. já entrou. Tá bom. Bianca, tu. Eu. Como os aspectos sociais e culturais influenciam a permanência da vítima no ciclo de violência e depressão? Bom, tem aspectos culturais, né? Como o machismo, dependência econômica, tabus religiosos, idealização da família, que podem estar contribuindo para a permanência dessa relação abusiva, porque a vítima se apega a esses aspectos e não deixa a relação, né? A vítima teme o julgamento social, o abandono financeiro, acredita que o casamento é para sempre. O abuso pode ser minimizado ou naturalizado por discursos sociais, como isso é normal, o homem é assim mesmo. Isso acaba por reforçar a culpabilização da vítima. Para a psicanálise, esse discurso social penetra no inconsciente da vítima. Acho que a Cidelis falou sobre isso, né? Moldando o superego. Logo, normas culturais opressivas tornam-se exigências internas severas, levando o sujeito à depressão. Trabalhar esses discursos na análise ajuda o sujeito a se libertar da submissão simbólica que sustenta esse sofrimento. Rafaela, o link está no grupo. Muito obrigada, Bianca. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu quero falar também a respeito desses contextos, né, abusivos, né? Que a violência ela não se manifesta apenas em atos explícitos, né? Às vezes tem coisas muito sutis, né? Que dentro do cotidiano, às vezes a vítima nem percebe, né? São manipulações, controles, desqualificações e invasões na subjetividade do sujeito, né? E aí a pessoa acaba internalizando o discurso do agressor. E esse vínculo abusivo, né, instala um jogo de forças inconscientes, né? E aí existe um embate, né, constante, e a vítima sempre internaliza essa culpa, né? É isso, gente. Vamos para a próxima. Camila, como prevenir e tratar a depressão relacionada a relacionamentos abusivos? Ao microfone. O fortalecimento emocional, né? O fortalecimento emocional, o fortalecimento da autoestima, a pessoa começar a compreender ali quais são os sinais de abuso, aquelas bandeiras vermelhas, às vezes, sutis, né? Igual você mesma trouxe, igual a Bianca trouxe, falando sobre o love bombing, que às vezes aqueles comportamentos que não são comuns ali, às vezes até te colocando para cima demais, depois te joga lá para baixo, sabe? Te coloca no centro do mundo, depois vai te diminuindo despretensiosamente, aquelas brincadeiras. Então, perceber esses sinais que às vezes podem ser bem disfarçados, né? Mas começar a observar essas coisas já faz muito sentido para prevenir, já é de grande ajuda. Então, começar a diferenciar o que é amor, o que é posse, o que é cuidado, o que é controle, né? E a pessoa se apropriar da sua história. Então, a pessoa, normalmente, quando ela entra em um relacionamento abusivo, ela já vem de algumas feridas anteriores, né? Que propiciam ela estar entrando dentro dessa relação. Então, tratar essas feridas, se reconstituir, se cuidar, e depois que a pessoa já passou por um relacionamento abusivo, ter um suporte interdisciplinar, às vezes um suporte social, um suporte jurídico, é importante. A
a pessoa ter uma rede de apoio, porque normalmente o abusador, ele busca isolar a pessoa, né? Ela busca tirar a pessoa de redes, né? Afastar dos familiares, afastar dos amigos, para que a pessoa não consiga compartilhar, né? Para que ela não perceba que está errado ali. Então, ter uma rede de apoio, ter pessoas por perto que consigam te fortalecer, isso também ajuda bastante a você não entrar ou a você se manter forte, né? Quando você percebe e já começar a sair de um relacionamento abusivo que não é fácil, né? Sair de um relacionamento abusivo é uma tarefa muito grande. Obrigada, Camila. Assim, te emendando, né? Ela entra nesse ciclo, né, de violência, né? Que é tensão, agressão, reconciliação. Né? Ângela, eu gostaria de fazer uma pontuação rapidinho. Algo que Chama de acontece muito é o gaslight, onde a pessoa ela fica vítima num conceito psicológico, psicanalítico, onde a violência emocional ela vai partir do fato de que a pessoa vai fazer ela duvidar da saúde mental, vai duvidar de que ela é uma pessoa boa, vai duvidar de que ela é normal. Então, são relações abusivas onde a pessoa faz a outra acreditar até mesmo de que ela está doente fisicamente. E essa montanha, mentalmente. E essa montanha-russa emocional, né, de altos e baixos, né, acaba produzindo uma ansiedade muito grande que leva à depressão, né, que é o chamado ciclo do abuso. E aí Neuciene levantou a mão. Neuciene. E aí essa ligação é tão traumática, né, que esse apego emocional ao abusado acaba dificultando essa ruptura de relacionamento, né? Pode falar, Neuciene. Entra na compulsão e repetição, Quer né? ligar a câmera, Neuciene? Seria bom. Então, boa noite. Boa noite. Eu estava querendo salientar que a importância da análise, né, para essas vítimas de relacionamento abusivo, porque muitas das vezes a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo e nem sabe, não tem nem conhecimento e nem percebe. Porque eu mesma tenho pessoas conhecidas, inclusive dentro da minha família, e que viviam um relacionamento abusivo e nem sabiam, não tinham conhecimento, não tinha percepção. E só depois de análise, de terapia, que a pessoa vai percebendo, né, vai abrindo a mente, vai expandindo e vai observando que realmente não tem vez, não tem voz, não opina, é praticamente um Zé Ninguém, né, por assim dizer. Então, quero salientar a importância de estar na terapia para que as coisas fluam, que a pessoa se encoraje, a pessoa se capacite para, a partir desse encorajamento, se posicionar e tomar as devidas decisões e soluções para viver uma vida leve, uma vida de felicidade, a qual todos nós temos direito, né? E nós aqui do Sobrapa, daqui a um tempinho, nós já estamos oferecendo, viu, pessoal? O Sobrapa Muito obrigada, já está oferecendo tratamento. Ângela, o Sobrapa já está oferecendo tratamento psicanalítico a R$200, né, mensalmente, com psicanalistas já bem preparados, para parentes, amigos de vocês que desejarem fazer o tratamento psicanalítico, pessoas que realmente já são profissionais. Se alguém tiver interesse, nós estamos à disposição. Ok, gente, eu vou pedir que vocês se despeçam, né? E depois da despedida de vocês, eu faço uma conclusão aqui para a gente poder encerrar, porque o tempo já está bem apertado. E, Silvan, depois você me passa
pelo meu telefone a sua pergunta, eu vou te responder no particular. Quem tiver pergunta pode colocar no grupo, né? Aí a gente vai respondendo, né, Sibeli? Eu coloquei no chat Eu ia ali. dar o comentário, eu ia comentar o que essa companheira acabou de falar, não era pergunta, não. Eu ia Pode apenas comentar. Se for bem rapidinho, você pode comentar, mas tem que ser bem rápido, porque... Não, tudo bem. Apenas estava querendo dizer que realmente ela tocou num ponto interessante na questão de análise, né? Porque eu não sei vocês aí, na região aqui a qual eu moro, como eu já mencionei, Nordeste, né? As pessoas têm ideia que terapia é só para quem é doido, né? Aqui tem esse, não sei aí vocês que é num local mais, talvez, mais, vamos dizer assim, civilizado que o Nordeste, mas aqui tem sentido. Mas não é assim não, né? A pessoa está na situação, que ela acabou de mencionar aí, que tem depressão, né? Como eu trato pessoas aqui, também como tem essa questão de abusivo, da questão de pessoas, tem que procurar terapia mesmo, né? Todo mundo tem, se fosse possível, procurar terapia, porque é onde na terapia, principalmente a psicanálise, onde você vai ter acesso às coisas profundas que às vezes nem mesmo você sabe que tem, né? É importante você fazer isso. E, Alcivan, muito obrigada. Deixa eu Sibeli, responder a gente tem que rapidinho. convidar o Alcivan para as mesas redondas. Deixa eu responder rapidinho a Lânia. Lânia, eu respondi essa sua pergunta aqui no chat na pergunta anterior. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai flexibilizar, né, essa estrutura que a gente discutiu aqui, acolhendo a vítima, a dor, né, e também essas contradições da pessoa. Porque quando a Ângela falou do ego, o objeto perdido pode ser qualquer coisa, pessoa, coisas, amor, né, quando a gente fala do luto, a gente sabe que alguém morreu e perdeu o amor daquela pessoa, né, diferente da melancolia, né, e no caso da depressão. Então, assim, na análise, a pessoa, ela vai chegar, né, nesse processo de entender as contradições, porque quando a gente fala do ego, que o ego foi ferido ali, o que aconteceu? O narcísico, né, foi ferido da pessoa, ela faz um caminho inverso. Ao invés dela entender que o culpado é o abusador, que a raiva ela deve ter do abusador, ela faz esse caminho ao contrário, ela coloca para ela introjeta que ela é a culpada, que ela é a errada, ela tem raiva dela mesma, né? Então, ela vai entender na terapia ali, né, o que é a falta de respeito, o que significa agressão, que é o que você está falando aqui, né? O que para ela é o amor? Às vezes ela pode ter apanhado, visto a agressão dos pais e entender que foi o que eu respondi na pergunta, que é assim, mas quem ama fere? Ó a ambivalência aí, né, entre o amor e a agressão. Então, é uma forma de demonstrar amor, batendo, agredindo com palavras, fisicamente, verbalmente, através da manipulação, do controle, a dominância, porque há um alimenta o outro, né? A gente está falando de narcisista, em que há o dominante e há o humilhante. Há uma forma também narcísica, em que ele se coloca naquela situação de humilhação. Isso a gente vai estar falando lá da fase psicossexual, na fase anal, que é ali que acontece quando a pessoa ela começa a criar traços narcisistas, né, na fase de 1 a 3 anos, porque é aquela questão, né, de controlar as fezes, e tudo isso acontece, né, como o nosso tempo é um pouquinho corrido, né, e a gente acaba seguindo uma leitura, né, Ângela, por quê? Para que a gente não fuja tanto do assunto e tente dar uma pincelada, né, sobre o assunto, trazer um pouco, né, o assunto ele é extenso, daria para a gente trazer muito mais informação. Danilda, muito obrigada. Professora, duas situações. Depois você me passa, por favor, no particular, porque o tempo está assim meio esgotado, mas eu queria dizer o seguinte, pessoal, rapidinho, que toda depressão tem a ver com um problema que você já tem. Por exemplo, quando você sente uma dor, ele está mostrando para você que tem alguma coisa ali que está errada. Então, a depressão é o começo da cura. Está mostrando para você uma inflamação que não é física, é como se fosse psíquica. Então, nós precisamos... É bom, às vezes, o sinal da dor emocional é de que tem alguma coisa errada que eu preciso olhar no meu interior. E o que vai trabalhar isso? A psicanálise. Ângela, pode voltar, por favor? Voltar? Voltar para você. Pode sim. Gente, então vamos encerrar, porque já passamos no nosso horário, tá? Mas pode pedir para as meninas despedir, ainda dá tempo. As meninas que se despeçam, uma por vez,
Bianca, Camila, na ordem que entraram. Bianca, Camila... Tá certo. Eu vou passando aqui o slide e tem o nome das meninas. Eu gostaria, então, de agradecer, né, mais essa oportunidade. Fico muito grata. O assunto, ele é rico. Como a colega disse, tem bastante coisa para a gente falar. E agradecer a todos os participantes, a Ângela, o Márcio, a Cidelis. Obrigada. Camila? Queria agradecer também, foi uma delícia essa mesa, né? Riquíssimo. Acho que teve a participação de muita gente e poderíamos ficar aqui muito tempo falando, né? Então, eu só tenho a agradecer, para mim é um prazer estar aqui, agradecer a Ângela pelo convite, agradecer ao Sobraba, a Cidelis, o Márcio e a todo mundo que veio, né, para poder enriquecer aí os seus conhecimentos. Então é isso, muito obrigada, gente. Rosângela? Então, pessoal, pena que o tempo é pouco, né? Eu tenho certeza que tem muitos que estão assistindo que gostaria muito de ter feito alguma pergunta. Mas quem tiver, coloca aí no chat, aí qualquer coisa a gente coloca as respostas também lá no grupo, né? Se der todo mundo participando. Sim, sim. Então, gente, eu quero agradecer também o convite especial da Ângela, agradecer a Cidelis, agradecer ao Márcio e todos que participaram, que colaboraram com a gente essa noite, com mais um aprendizado, né, na mesa redonda. E uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite. Ivanilda. Boa noite a todos, eu quero agradecer, né, pela essa participação aqui na mesa redonda, e eu quero dizer para vocês que, assim, nós temos um tempo, mas que isso, o assunto abordado, ele sirva como uma forma de aguçar, sabe, a buscar o estudo, a buscar uma leitura sobre. Então, assim, a gente trouxe algumas informações, conceitos sobre, e que isso faça com que, né, nós, psicanalistas, pessoas que também não são psicanalistas, mas querem conhecer um pouco do assunto, que vá também buscar um pouquinho mais de informação, né? A gente conseguiu aqui trazer algumas coisas, com certeza outros queriam falar, né, fazer pergunta. Quiser a gente ter um tempo maior, quem sabe, né, mais à frente, para fazer uma mesa redonda de uma forma aberta, que todos possam contribuir, né, no tempo ali. Mas é isso, eu agradeço demais a participação. Obrigada ao Sobrapa, né, por esse espaço, que é um espaço de aprendizagem, né, não somos detentores da verdade, mas a gente quis tentar compartilhar de uma forma compactada o assunto, né, um pouquinho de cada coisa ali, para fazer a gente pensar sobre. E é isso, obrigada, boa noite a todos. Cidelis. Pessoal, muito obrigada pela participação de todas aqui na nossa mesa redonda. Muito obrigada, Ivanilda, Bianca, Camila, a Ângela, que esteve aqui nesse trabalho todo, a Rosângela, minha amiga querida de tanto tempo, e a todos que participaram. Cada um de vocês foi muito importante, as perguntas que trouxeram, e o esforço de cada uma de participar de maneira, assim, excelente hoje. E nós queremos dizer que daqui a 15 dias, a psicanalista Camila vai trazer para nós um tema também bastante instigante. Dia 29, daqui 15 dias, a nossa querida psicanalista Camila vai fazer a nossa próxima mesa redonda. E a outra já vai ser a Ivanilda. Então, gente, é um prazer para a gente estar aqui com vocês mais uma noite, fazendo essa mesa redonda. Muito obrigada a todos. O Sobrapa agradece a todos a participação. E, por favor, coloquem suas perguntas lá no nosso grupo, né, na nossa sociedade de psicanálise e autismo. E nós vamos vagarosamente respondendo e até mesmo criando outras mesas redondas. Eu até achei muito interessante ontem que eu vi que o pessoal estava comentando sobre o bebê reborn. E assim, eu acho que a gente pode criar uma mesa redonda a respeito quando a gente terminar essa parte
a respeito agora da depressão, que todos estão fazendo. Aliás, pode ser o tema de alguém mais para frente, né? Aí as colegas vão pensando, eu também vou pensando, de repente a gente pode até mesmo colocar essa questão ter filhos ou não numa das mesas redondas, já que vocês abordaram esse tema ontem na mesa, lá no nosso grupo. Porque quando vocês colocam é porque é uma preocupação que estão tendo e que a sociedade em geral está tendo. Obrigada a todos pela participação e pela presença, né? Agradeço às minhas colegas aqui que participaram comigo dessa mesa redonda, ao Sobrapa, ao professor Márcio. E finalizando, eu quero dizer que a psicanálise, né, ela é super importante nesse contexto, né, da depressão, do relacionamento abusivo, porque ela oferece uma compreensão profunda, né, porque ela trata tanto dos aspectos subjetivos quanto das dinâmicas inconscientes que sustentam esses vínculos. Então, ela aponta esses mecanismos de defesa, né? E mecanismos de defesa como a negação, né? Como a racionalização, que podem impedir a vítima de reconhecer a natureza abusiva do relacionamento, já que a identificação com o agressor e com a introjeção das críticas que ele faz acaba achando que merece ser tratada do jeito como é, né? E não é bem isso. E a gente tem que, na psicanálise, a gente tem esses mecanismos para que se descortine, né? Essas dinâmicas do abuso. Então, gente, gratidão. Quem tiver pergunta, coloque lá no grupo. A gente vai procurar responder na medida do possível. E muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite, né? E até a próxima.